Sejam todos bem-vindos ao programa Cidade em Foco SP, um programa voltado para a minha e para a sua cidade, onde vamos falar sobre diversos assuntos como saúde, educação, política, esporte, cultura, turismo, lazer e vamos mostrar os diversos eventos que acontecem na cidade, inclusive o seu. Estamos recebendo em nossos estúdios o vereador Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Herbal, pela oportunidade, a toda a TV Polo, uma grande satisfação sempre estar aqui no programa e é muito importante estarmos sempre prestando conta de nosso mandato, de nossas atitudes, tudo que acontece em nossa vida pública. O Rodrigo Alemão é filho do saudoso Roberto Azzolini Soares, o Alemão. É esse, Rodrigo? Sim, o José Roberto Azzolini Soares, conhecido como Alemão, popularmente Alemão, minha mãe Iracema Ramos Soares. E é meu grande orgulho, minha grande responsabilidade em continuar todo o legado, todo o trabalho que meu pai iniciou aqui nessa cidade. E nós estávamos aqui no Bastidores conversando que a todo o tempo que eu ando pela cidade, converso com as pessoas, sempre ouço histórias boas do legado que meu pai deixou, em que eu, mais do que nunca agora, tenho a responsabilidade de continuar a preservar esse nome. Eu sempre falo, eu tenho um grande orgulho do meu pai, por tudo que eu acompanhei, por tudo que eu vi, presenciei, testemunhei dele fazendo. E é esse orgulho que eu quero trazer para meus filhos. Então, é o ponto-chave que a gente norteia nossas atitudes, nossas decisões, na nossa vida pessoal, particular, como na pública também. Perfeito. O Rodrigo é advogado, foi assessor parlamentar, foi eleito vereador em 2016 com 1.657 votos e em 2020 com 1.915 votos. Progrediu bastante, hein, Rodrigo? Perfeito. Nossa primeira eleição lá em 2016, que eu disputei, o Rodrigo era uma pessoa que estava começando na vida política como candidato, mas já tinha uma passagem, já tinha uma bagagem em 3 mandatos, no qual meu pai, o Alemão, já tinha exercido aqui no município de Cubatão, onde no primeiro mandato dele, nos 4 primeiros anos, eu cheguei a ser assessor direto parlamentar, mas em dado momento teve aquela lei do nepotismo, onde parentes não podiam mais exercer cargo político, e nesse momento também eu já estava me formando, como de fato eu sou advogado, e essa é a minha profissão, e naquele momento eu fui tocar minha vida profissional, mas nunca deixei de estar ao lado do meu pai. Então, nesses 3 mandatos, meu pai foi vereador, fiz um estágio, onde me deu muita tranquilidade, de lá em 2016, quando ele não quis mais seguir como candidato a vereador, como vereador na nossa cidade, até por entender que tudo na vida é transitório e a gente tem que dar oportunidade para outros virem, e esperamos sempre, eu falei isso também, de fazer melhor do que você faz. Então toda essa experiência, toda essa bagagem, me coloquei como candidato a vereador em 2016, onde fizemos uma campanha muito simples, muito objetiva, e mostrando para a cidade nossas propostas, nossa vida, mostrando o que nós pretendíamos quando fosse eleito vereador, e já conseguimos uma votação muito expressiva na primeira votação, primeira eleição que eu disputei, com 1.657 votos. Com certeza. E dali eu já fui eleito presidente da Câmara, no primeiro mandato. E eu sempre tive a consciência, e meu pai também tinha essa consciência, de que a partir dali o Rodrigo precisava mostrar quem ele era, as propostas que ele tinha para a cidade, de que ele não era somente o filho do Alemão, que ele se preparou para estar naquele cargo. E de fato nós fizemos um mandato em que fui reconhecido na reeleição, porque cheguei a 1.915 votos, fui o segundo vereador mais votado, com base em um trabalho realizado por um grupo que sozinho você não faz nada. Eu represento a somatória de um grupo de pessoas que acreditam no resgate dessa cidade, e conseguimos a reeleição. E na reeleição, eu falo que foi até muito simples, muito tranquila, porque praticamente eu prestei contas daquilo que eu exerci durante o meu primeiro mandato. Porque jamais eu poderia chegar numa casa de uma família para uma pessoa e pedir o voto de confiança fazendo promessas. Olha, se eu for eleito, eu vou fazer isso e aquilo outro. Porque a pessoa, espera aí, você já é vereador, você está no cargo, o que você fez? Então, nós fizemos, como de fato fazemos até hoje, propostas, projetos, exercendo a função de que faz um vereador. O vereador é um legislador e um fiscalizador dos atos do Poder Executivo. Então, este é o grande foco de trazer políticas públicas permanentes para a cidade. E nisso nós apresentamos trabalhos em todas as sessões da Câmara. Estamos aqui no praticamente 7º ano, né, juntando os 2 mandatos, e em todas as sessões da Câmara nós apresentamos algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho, algum tipo de reivindicação da população. Porque eu sempre falo, Debal, que o vereador é o agente político que está mais próximo da população. Porque qualquer tipo de demanda que ocorre na cidade,
a primeira porta que a população bate é do vereador. E nós temos que falar e apresentar dentro de nossas ferramentas essa reivindicação que nos chega. É óbvio que muitas delas não compete só ao vereador, compete ao Poder Executivo, municipal, às vezes até estadual, federal, mas nós temos mecanismos até para chegar a nível federal. Como recentemente eu consegui uma audiência com o ministro de Portos e Aeroportos. Você esteve em Brasília recentemente? Exatamente, estivemos em Brasília através de uma reivindicação de uma comissão que nós temos aqui em andamento ainda na Câmara, para acompanhar a expansão do Porto de Santos no município de Cubatão, que é uma questão significativa, muito importante, de desenvolvimento econômico, geração de emprego. Estão interligados, né? Estão interligados, é uma região metropolitana. Nós temos que buscar esse desenvolvimento equilibrado. Esse é o ponto, porque é óbvio, traz impacto, seja na questão ambiental, mobilidade urbana, etc. Então tem que ser tem que ter um desenvolvimento sustentável, equilibrado. E nós, como vereadores, temos limitações, mas podemos buscar essas informações para trazer à população. Porque, como eu disse, o vereador é aquele que está mais próximo da população. O Rodrigo também foi avaliado como o melhor vereador da cidade de Cubatão. É o fruto de um trabalho que está sendo realizado. Os 15 vereadores são imbuídos de fazer um bom trabalho para a cidade e jamais a gente se intitula como melhor ou não. É que existe uma avaliação, a população enxerga os trabalhos e vão falando lá aquilo que realmente entendem que está exercendo um bom mandato, né? Mas nós continuamos fazendo nossa parte, acho que é isso que é importante. Eu faço minha parte todos os dias, todos os dias. Eu aprendi dentro de casa, Aderbal, que se você quiser um mundo melhor, começa acordando e arrumando a sua cama. Ou seja, não deixe para os outros fazer aquilo que você pode fazer. Então, todos os dias, eu e nossa equipe, porque sozinho você não faz nada, desenvolvemos a nossa função da melhor forma possível. Sou ser humano, eu erro e acerto como qualquer pessoa. Se falasse para mim, Rodrigo, você faria tudo igual desde o primeiro mandato, primeiro dia que você entrou na Câmara? Não, não. Porque a experiência vai te amadurecendo, vai te preparando para novos desafios. Você vai aprendendo, que a vida é um grande aprendizado, aprendendo e melhorando, aperfeiçoando. Então aquilo que a gente às vezes, em dado momento agiu, depois de uma reflexão melhor, depois de um tempo, você olha, acho que eu poderia seguir outro caminho, eu poderia ter tomado uma outra decisão, mas em todos os momentos, sempre imbuído da boa-fé, sempre imbuído em defender a população e em fazer o melhor. E é óbvio, como eu disse, é um aprendizado cotidiano na nossa vida. Rodrigo, falando nisso, você foi o vereador mais jovem a ocupar a presidência da Câmara. E logo no início da presidência da Câmara, acho que no segundo ou terceiro mês, o Ademar mandou um intitulado Pacote da Maldade, que tirava alguns direitos dos servidores. E foi votado, até a polícia acabou jogando um conflito com a polícia lá, né? E os servidores ficaram um pouco chateados com os vereadores daquela época. Eu queria que você falasse sobre aquele momento para a gente. Perfeito. Só que nós vamos chamar o intervalo, Rodrigo. Você responde no próximo bloco, pode ser? Cidade em Foco volta já. Gustavo, aluno objetivo e aprovado na USP. A gente tinha um diálogo com os professores assim, muito legais. A gente tinha um grupo no WhatsApp, podia tirar dúvida. As aulas também eram bem divertidas, as apostilas são assim excelentes. Tanto é que depois que a gente para de usar, dá até dó, assim, você quer guardar, porque os materiais são muito bons. São coloridos, então você tem uma visão legal dos conteúdos. A gente, de verdade, assim, a turma veio e formou uma família. Se tiver esforço, empenho, dedicação, não tem como sair alguma coisa. Eu entrei com a expectativa de estudar e eu consegui aprovado na USP. E voltamos com o vereador Rodrigo Alemão. Rodrigo, estávamos falando sobre o Pacote da Maldade. Bom, perfeito. 2017, primeiro ano de nosso primeiro mandato, eu fui eleito presidente da Câmara de forma unânime. E fui eleito e exerci o cargo e assim assumi esse desafio, essa responsabilidade com muita humildade e sabendo que era um desafio muito grande. Mas fui com muita tranquilidade porque, como eu disse anteriormente, eu fiz um estágio de 12 anos com meu pai. Perfeito. E uma equipe também que me acompanha até hoje que começou lá atrás. Tá? Mas, sem dúvida, como eu disse também, se estivesse começando agora,
sem dúvida nenhuma, seria diferente a história. E referente a essa reforma administrativa, que foi intitulada como pacote das maldades, de forma correta, naquele momento, o prefeito municipal, Ademário, e todo o Poder Executivo, através de seus técnicos, secretários, se começou um diálogo com a Câmara, passando necessidades que tinham referente a alterações de vários benefícios, de vários direitos dos servidores públicos. Mas sempre com a promessa de que seriam medidas duras para aquele momento, mas conforme os números forem provando a capacidade de retomada dos benefícios, desses direitos, o município, o Poder Executivo, estaria retornando e enviando novos projetos. Então aquele era momentâneo, Rodrigo, então? Era uma atitude para aquele momento em razão dos números que estavam sendo apresentados. Perfeito. Então, foi nos passados dados técnicos e a Câmara como um todo, e foi uma falha, eu já disse isso publicamente por várias vezes, foi acreditando nisso. E o grande problema e o início de tudo isso que desencadeou até a questão do conflito que ocorreu no dia da votação foi a falta do diálogo amplo com o incluindo os servidores, claro. Com os servidores e com a sociedade. E essa falha começou no Executivo e permaneceu no Legislativo depois. Perfeito. Porque se não foi feito no Executivo, que era o autor do projeto, o Legislativo tinha a obrigação de assim fazer. Por isso que eu disse, depois de conhecer e hoje saber que aquilo que foi nos prometido não aconteceu, seria diferente se eu estivesse hoje no comando da Câmara e iniciasse com algo nesse sentido. Então, naquele momento, nós votamos, na época eu era presidente da Câmara, na verdade, Eti Pauta, que tem até a obrigação legal de assim o fazer, o Legislativo aprovou, e a falta do diálogo que desencadeou toda essa confusão que ocorreu. E o que eu vejo? Em que hoje o município de Cubatão, com os números que são apresentados, como por exemplo, a folha de pagamento em 19,5%. 19%, perfeito. Ou seja, o limite prudencial da lei de responsabilidade 52% e o máximo 54%, é óbvio que tem uma folga, mas também acho que não é prudente chegar a esse número lá que diz com o certeza, limite. Com certeza. Tem uma grande possibilidade de retomada desses benefícios, o que o município, o Poder Executivo, o governo atual, não demonstra esse aceno. E este foi um dos motivos, desde o início desse mandato, que agora no segundo mandato, do segundo mandato, de ter rompido com o governo Ademário, mesmo fazendo parte do mesmo partido, em razão de que foi nos prometido que retomariam esses benefícios. E a gente começou a comprovar com os dados técnicos a possibilidade de que era possível. E, ao contrário, se iniciou o mandato com novos projetos, mais uma vez, impressionando o servidor, sem diálogo, tirando benefícios. Tirando mais benefícios. Tirando mais benefícios, e eu me posicionei contra, porque o momento era diferente de lá de trás. E nós aprendemos, não é possível com tudo que aconteceu. Eu aprendi muito. Isso é eu sei importante. que ficaram marcas irreversíveis em todas as partes, mas a grande lição da vida é você não cometer os mesmos erros. E eu acreditei em dado momento que quando eu vi que na prática seria diferente, naquilo que os números começaram a comprovar, eu segui outro caminho e a partir dali comecei a perceber que foi tudo realmente planejado para aquilo. Porque o que nos foi passado, nos garantido, na prática não ocorreu. Existe no atual governo um abismo entre o que se fala e o que se pratica. Então, nesse sentido, segui outro caminho e eu falo com muita clareza, temos plenas condições de retomada de benefícios. Plenas condições. Então, Aldebal, em resumo, se estivesse começando hoje, conhecendo o governo que tem, conhecendo a gestão que tem, sem dúvida nenhuma, o resultado seria diferente. Rodrigo, então é possível reverter esses benefícios que foram retirados dos servidores? Perfeito. Nós temos hoje, por exemplo, férias de 50% dos servidores. Nós poderíamos, de forma transparente, com diálogo, chamando todos para discutir, colocando na mesa, de demonstrar de que poderíamos retomar esses benefícios, mesmo que não seja de uma vez só, mas durante um mandato, durante uma gestão. E isso, não sou eu que estou dizendo, a condição financeira e orçamentária da cidade diz. E não é possível se ter um serviço público eficiente se não tiver um servidor público com condições de trabalho, com dignidade de trabalho, que não é o que a gente vê hoje, que ocorre. Você vai na prefeitura, os servidores não têm computador para trabalhar adequado, não tem uma mesa, uma cadeira adequada. Você vai na Defesa Civil, tem problema. Você vai na saúde, tem problema. Na educação, na cultura, no esporte. Ou seja, você quer prestar um bom serviço para a população, mas se não tiver o servidor público do seu lado e dignamente motivado e também remunerado, como é que você vai conseguir? Não tem condições. Então, é justo, é direito dos servidores ter condições e serem bem remunerados.
E os números assim comportam. Então falo com toda a certeza do mundo. Tem condições de retomar? Sim. Basta querer. Rodrigo, você está colocando o seu nome como pré-candidato a prefeito, que teremos eleição no ano que vem. Caso você seja eleito, você fará isso? Compromisso em que eu já falei em várias sessões da Câmara. Tá? É óbvio que é um momento de pré-campanha ainda. Claro, a nossa campanha mesmo vai ser lá no ano que vem, como a legislação se permite. É um momento de pré-campanha, mas é um momento em que a população tem que começar a acompanhar e fazer a distinção do que quer para a cidade de Cubatão, de refletir o que se passou, o que estamos passando e o que queremos que passe a cidade de Cubatão. E como eu disse, o servidor público é uma peça fundamental para a gente resgatar a cidade. Então é compromisso meu sim, o resgate desses benefícios de forma dialogada, de forma de mãos dadas com todas as partes. Rodrigo, eu tenho acompanhado, você tem fiscalizado, eu recentemente teve uma escola, numa creche ali no Corte Silva com meu amigo Will, que é o cabeleireiro, e você identificou lá vários problemas naquela unidade. Rodrigo, por que a cidade de Cubatão tem tantos próprios públicos nesse estado, nessas condições? Falta de cuidado, falta de gestão, falta de respeito à população, porque temos uma cidade com orçamento altíssimo, bilionário, onde não se tem as prioridades colocadas nos devidos locais. Então, por exemplo, é inadmissível você ter um investimento de praticamente 15 milhões de reais para este momento na cidade, para a construção de um PIR, e ter escolas abandonadas. E ter as escolas, como eu visitei essa semana, a Celita, que é uma escola de período integral infantil 1, em que não tem uma campainha lá na frente, em que tem telha quebrada, chove dentro, em que não tem um local digno para dar banho nessas crianças, um vaso sanitário adequado. Então, qual é a prioridade da cidade? É a educação? É trazer uma dignidade para essa população, para as crianças de nossa cidade? Ou você fazer festa, você queimar fogos? Isso é a política antiga do pão e circo. É lá de Roma, né? Então, é o que se tem implantado na cidade hoje. Então, Cubatão, sobra dinheiro e falta gestão. E nós tivemos recentemente, e a Câmara aprovou, e votei favorável, o programa Avança Escola, que seria uma transferência de recursos para as escolas ficarem responsáveis por fazer as manutenções. E eu falei desde lá de trás na votação, votei favorável, só que eu fiz as minhas ressalvas. Por quê? Eu falei, é uma transferência de responsabilidade, porque quem tem a responsabilidade direta é o município de Cubatão, não é o gestor da escola. E a solução para isso, eu não só aponto o problema, na minha opinião, a solução para isso é nós criarmos na cidade um departamento de manutenção escolar ligado à SEDUC. Porque hoje, quem faz a manutenção das escolas, como dos próprios municipais como um todo, é a Secretaria de Manutenção e, dependendo do tamanho da obra, se for estrutural, até a Secretaria de Obras. Ou seja, tem uma burocracia muito grande, porque qualquer tipo de problema que ocorra dentro da escola, esse diretor, essa diretora, esse gestor, tem que fazer uma solicitação para a SEDUC, Secretaria de Educação, a esta vai enviar para a Secretaria Final, que vai executar o trabalho, que é a manutenção ou obras, e só nisto tem todo um trâmite, uma burocracia que demora muito. Então, criando um departamento de manutenção escolar ligado à SEDUC, dentro dos 25% da educação, que é a maior fatia do orçamento municipal, nós vamos ter uma celeridade, uma eficiência na manutenção dessas escolas. Porque grande parte dos problemas que ocorrem foi em razão de não ter ocorrido uma manutenção preventiva, de não ter ocorrido uma ação de que, por exemplo, limpeza de calha, uma impermeabilização de uma parede, em que com aquilo foi degradando ao longo do tempo, dos anos, e virou um problema estrutural. Um problema que vai ter que ter um investimento muito maior para a solução. Mas, na minha opinião, e falei isso por diversas vezes, de criar um departamento de manutenção escolar, eu tenho certeza em que dá certo em nossa cidade. E essa sugestão que eu fiz, eu não pude ser o autor da lei, porque tem que alterar a estrutura administrativa do outro poder. E o vereador é limitado a legislar alterando a estrutura administrativa de outro poder, como o executivo não pode alterar do legislativo, né? É uma interferência em gerência de poder. Mas tem solução. Apresentei essa proposta desde o primeiro mandato e reiterei nos primeiros trabalhos que eu reiterei no segundo. E São Vicente, logo no início do mandato atual, com o prefeito Caio, ele criou em São Vicente esse departamento. E lá está dando certo. Está dando certo lá. Dando certo. Ou seja, tem solução. Tem que ter vontade política. Rodrigo, vamos chamar mais um intervalo? Daqui a pouco voltamos com o vereador
Rodrigo Alemão. E voltamos com o vereador Rodrigo Alemão. Rodrigo, como pré-candidato, com certeza você tem algumas propostas para a nossa cidade. Temos várias. Cubatão é uma cidade que tem um potencial muito grande. E um potencial em que, ao longo dos anos, nós não fomos devidamente explorando no bom sentido, e a cidade foi regredindo, seja na questão administrativa e seja na questão principalmente da credibilidade junto ao terceiro setor, junto à indústria, ao empresariado como um todo. Ou seja, a cidade acabou perdendo investimentos ao longo dos anos porque sempre se trouxe uma instabilidade política, instabilidade econômica, e o empresariado, e como o comércio como um todo, investem em locais que vai ter um retorno, que vão ter um retorno. Ou seja, o município tem que ter ali políticas públicas para que dê o suporte, que atraiam novas empresas, novos empreendimentos para a cidade. Então, Cubatão foi regredindo nesse sentido. E eu sempre falo que a peça fundamental para a gente colocar a cidade em um planejamento e projetá-la ao futuro é o plano diretor da cidade. Está sendo discutido agora o plano diretor. Correto. E o plano diretor da cidade é do século passado, de 1998, sendo que a legislação fala que a cada 10 anos, no máximo, tem que ser atualizado. Então, nós estamos bem defasados. Muito E defasado. foi uma das primeiras bandeiras que eu levantei desde do primeiro mandato de vereador. Eu não posso ser autor da lei, mas devido a tantas comissões que fizemos, em que cobramos do Poder Executivo que faça o plano diretor, nesse momento está sendo discutido. E esperamos que, através do plano diretor, que realmente, de fato, projeta a cidade ao futuro, para que possamos, assim, retomar o crescimento. E eu vejo que Cubatão não tem que ficar com o olhar somente de que somos indústria de base. Então, uma das grandes propostas que nós traremos à cidade de Cubatão é que tenhamos o olhar de que podemos economicamente retomar o crescimento, investindo na cultura, na educação, no turismo. E o turismo está interligado a esses outros segmentos. Com certeza. Porque, por exemplo, temos o turismo cultural, turismo religioso, esportivo, atrair novos empreendimentos para a cidade, habitacionais. Praia Grande começou a retomar o crescimento dessa forma, atraindo o empresariado para fazer construções e enraizar famílias. E hoje, olha a Praia Grande. E Cubatão tinha um potencial muito maior, como até hoje a per capita ainda é maior, e regrediu. E Praia Grande, por exemplo, cresceu. Regredimos Santos, muito, Rodrigo. Muito. Então, acho que o primeiro passo é a gente organizar a casa administrativamente, para que você possa colocar essas políticas públicas, de fato, chegando à população na ponta, né? Então, temos que ter o olhar de que Cubatão tem outras vocações. E essas vocações têm que ser devidamente utilizadas e exploradas. E organizar a casa para que isso aconteça. Acho que o primeiro passo que nós temos que tomar no Executivo, caso Deus o permita, a população nos enxergue assim dessa forma lá na frente. Mas tem muitas outras coisas, projetos, propostas, por exemplo, a saúde. Nós acompanhamos a saúde passando problemas gravíssimos na cidade de Cubatão, gravíssimos, e não era para acontecer. Falta de médicos, falta de remédio. Médico, remédio, uma organização e a saúde preventiva, que é o fundamental. E o que nós enxergamos e vemos diariamente é a terceirização desse tipo de serviço. Qual a sua opinião a respeito da terceirização, Rodrigo? Em alguns serviços, sou a favor, outros não, que devem ser diretamente geridos pelo município, como a educação, a cultura, a saúde. Eu sou contra a terceirização. Nós podemos, por exemplo, serviços fins de vigilância, uma manutenção de um veículo, por exemplo, aí sim, mas não terceirizar, por exemplo, a mão de obra médica e professor, etc. Porque tem que ser servidor público, concursado de carreira, porque traz um vínculo com o município. Tem toda ali
uma caminhada de início até a aposentadoria, no qual esse servidor vai se dedicar, vai querer realmente que a população seja bem atendida. Não que o terceirizado não queira, mas às vezes acabam vindo pessoas de fora, além do outro fator dos contratos de valores altos. Muito alto, Rodrigo. Então seria muito melhor investir e trazer a oportunidade democrática de qualquer um entrar no serviço público do que se contratar uma empresa, uma terceirizada com contratos altíssimos em que às vezes a mão de obra nem local é. Então, na minha opinião, para a gente resgatar essa cidade, nós temos que, envolvendo a saúde em especial, diminuir essas terceirizações para esses serviços que devem ser executados diretamente pela municipalidade. E me parece que fica mais caro a terceirização do serviço, Rodrigo. Sim, e isso aí o país como todo, né? Terceirizou, o contrato tem valores que são mais onerosos para o município do que contratar diretamente o servidor através de concurso público, etc. E além do que, como eu disse, serviço público, o concurso público dá oportunidade para todos virem e serem aprovados, aí a capacidade de cada um, de empenho, é livre, etc. É aberto, qualquer um pode participar. Aberto dentro dos critérios do edital, ingressam no serviço público e tem toda uma vida ali para ser desenvolvida aquela função. Rodrigo, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos muito a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Desejamos sorte, claro, no ano que vem. E queremos que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, agradecer primeiro a oportunidade, e é uma grande honra sempre estar participando desse programa. Não tem como aqui esquecer do Marcelo, né? Nosso amigo Marcelo. Nosso amigo. Esteve com o Rodrigo até aqui. arrepia que foi um... 2017, cara, Rodrigo? Deixa eu ver se o vídeo foi 17, não foi com ele? Então, assim, é um grande amigo e tenho certeza que está em bom lugar. Mas só para a população cubatense, para não perder a esperança por dias melhores. Cubatão tem um potencial muito grande. Cubatão é uma cidade que tem um povo muito bom. E basta ter pessoas realmente, de fato, que sejam tementes a Deus, que respeitem a população, que tenham conhecimento para exercer os cargos e participem, acompanhem, pesquisem, não votem futuramente nos seus candidatos em razão de ser amigo, de ser uma pessoa que tem conhecimento com A, B, C ou D. Não, votem pelas propostas, analisem, pesquisem, façam esse filtro, porque quando o eleitor faz esse filtro, ele diminui a chance de errar. Então, acho que a participação é fundamental. E hoje, no mandato no qual nós exercemos, porque às vezes a gente sente até a falta da população vir, trazer as reivindicações, em estar ali trazendo sugestões, críticas, porque a nossa responsabilidade como cidadão não é somente quando vamos lá nas urnas e elegemos nossos representantes. Não, começa-se ali uma nova etapa onde cada um de nós pode, e eu falo até sou ouso de falar que deve participar. Isso é fundamental para termos uma democracia forte e que possamos ter nossos bons representantes exercendo a melhor forma possível as suas funções. Então, participem e contem conosco. Portas abertas. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. O Rodrigo está acompanhado da assessora Jéssica. Muito obrigado, Jéssica. E chegamos ao final do nosso programa. Cidade em Foco, SP, volta no próximo programa.